galerinha do casting. Para você que estava acompanhando aí desde o nosso trajeto, o fato da gente não estar no nosso estúdio hoje, a surpresa da nossa série da Irmã do Coque, a gente está aqui com a nossa amada pastora Griselde, Amém. João e hoje a Ágata, que também faz parte do Conexão Team, essa galera aí abençoada em nome de Jesus. E hoje nosso papo vai longe, em nome de Jesus, porque a gente vai falar com essa preciosidade que é a pastora Griselde, em nome de Jesus, né? Que carinhosamente eu tenho chamado de Irmã do Coque. Tá bom? Então, João, dá um salve de lá pra cá, pra galera mais uma vez, cumprimento o pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, o Casting. Hoje a gente tá aqui com uma presença ilustre da nossa amada irmã, pastora Griselde. A gente pode ter uma conversa que seja muito edificante para todos que estejam assistindo. E a gente tem certeza que vai ser pra gente também. Eu tô empolgado. Vai ser uma conversa muito edificadora. Pastora Griselde, depois a senhora dá um salve, dá um oi pra galera, vai. Oi, gente, eu sou a Ágata. A gente, nesse podcast, eu acho que vai tirar muitas respostas e dúvidas, porque, né, uma pessoa com muito conhecimento aqui do nosso lado. Pastora Griselde, dá um oi pra galera. Boa tarde, galerinha do Team. Que Deus os abençoe grandemente. Hoje sou eu, gente. Amanhã pode ser vocês. É verdade? Amanhã pode ser eles. Sabe, né? Hoje sou eu. Mas e aí, vão aproveitando então, né? Gente, vamos lá. Nós vamos para esse bate-papo bem gostoso, pastora Griselde. E eu coloquei aqui que, assim, ó, para mim, eu acho que toda igreja tem uma irmã do Coque. Se não tem, um dia vai ter. Ah, mas é uma igreja nova, a comunidade é todo mundo novo. Um dia esse novinho vai ficar mais velho. Vai. Né? Vai se aposentar, vai ficar com mais tempo e aí vai investir esse tempo. Já tem, é claro, homens e mulheres de Deus, assim, que fazem oração, são Sim. grandes intercessores, não tem a ver que, né, somente as pessoas idosas são intercessores. Não, a gente sabe disso, tem crianças que são intercessores. Começam os desde novos, né? Desde novos, né? Isso é uma cultura, né? Um chamado. Exatamente. Mas nós sabemos que tem muita irmã aí que bota a gente no chinelo. Irmã e irmão. Né? Os tiozinhos, diga-se lá nosso pastor que 3 horas da manhã você está recebendo uma mensagem dele lá que ele Pois é. né? 3 horas da manhã nós estamos roncando, bordeados de sono. É verdade. E ele tá lá mandando um áudio pra gente. Gente, é isso aí. Então aí que vocês veem da onde vocês estão, né? Então, assim, nosso papo é esse. Então a gente tem com algumas perguntas, curiosidades sobre a pastora Griselde. Eu tenho um carinho muito especial pela senhora, né? A senhora já me deu alguns abraços de mãe, né? Hoje minha mãe já está em Cristo e eu tenho muito boas lembranças, né? Das ministrações. E eu estava na vigília, só para vocês entenderem, eu estava na vigília que teve da igreja e pedindo ao Senhor, toda semana que passa eu peço, Senhor, me dá um tema, né? O que a gente vai falar? Se a gente vai conversar com alguém, se é só entre a gente. E aí me veio, estávamos orando pela senhora, por causa da questão da senhora teve com o seu pé ali, né? As dores, enfim. E aí Deus me deu um direcionamento. Eu falei assim, faz com ela, né? Coloca lá, né? Perguntando, tirando as dúvidas sobre essa irmã abençoada. E é isso, e nós vamos nessa pegada aí, tá bom? Show de bola. Vamos lá. Então, assim, já sabe, né? Ficou com dúvida, quer perguntar? Atropela aí, fala mesmo, não tem problema. Não tem. É bate-papo. É verdade. Eu queria começar citando um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, que diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você para que na minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, a sua avó, e na sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Então Paulo está falando com Timóteo aqui, falando que quer ver, que ora, intercede por ele, mas ele cita algo precioso que para mim é a base desse nosso cast team de hoje, né? Que é a referência da sua avó Ló, né? Lloyd, perdão, Ló não, né? Eu falei Ló, né? A avó Ló já é outra pessoa, mas enfim, tudo bem, corta. Dá mais uma mais uma figurinha.
Mas a sua avó Lloyd, né? E a sua mãe Eunice, né? Então, assim, tá aqui. Uma avó Lloyd, né? Perto da gente, que é uma inspiração de fé. Sim. Eu acho que qualquer um de vocês pode orar assim: Senhor, eu quero uma fé igual, parecida ou próxima do que a nossa pastora Griselde tem. Eu falo da irmã Griselde, mas é uma pastora, né? E a gente já vai depois descobrir como que chegou nisso. Quem é, né? Da onde Essa veio. pessoa, né? Convive. Essa irmãzinha que entra na igreja, sai, ora, ministra pelos outros, entrega a palavra, enfim, né? Parece que anda calçada na chama de fogo, entendeu? Só falta os anjos carregar assim, né? Só Jesus. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre essa herança que está sendo deixada pra gente. Bora lá? Então, alguém já tem alguma dúvida assim que queira falar? A gente já É na vai. minha lista. A Agatha Eu fiz fez lista. uma lista. Ela preparou. Ai. Enquanto ela estava perguntando ali, eu queria... quem que é a pastora Griselde? Quem que é a irmã Griselde? É mãe? Já foi esposa? É esposa, eu sei um pouquinho, mas a galera não sabe. Eu já casei, né? Então vamos dizer assim, né? Em 67. Quantos anos tu tinha? 20 anos feito. Ia fazer 21. Casei em outubro e em dezembro... Não namorava na adolescência. Se namorava, não fala nada. Namorava, né? Não conhecia Jesus, né? Conhecia do modo de dizer só, né? Igual todo mundo. Né? Mas não tinha conhecimento da palavra de Deus. E só vim com, bem dizer, 50 anos que eu vim conhecer Deus. Realmente eu vim a entrar numa igreja evangélica, porque a gente era católico, né? Estava na fé católica e santo, aquela coisa toda, né? E meus avós, meus tios, tudo. Novenas, E na época de temporal, assim que a gente se lembra, né? De criança, todo mundo embaixo da mesa, lá, as velas acesas. Eu lembro disso aí que minha avó fazia entrar debaixo da mesa. Meu Deus, olha, era uma coisa. São coisas... É uma história, né? É uma história de vida, da né? vida da nossa família, né? E é como a gente conhecia Deus, né, pastora Griselde? Era Deus é a lá, informação que a gente tão tinha de Deus. distante, né? Aqui. Um Deus tão distante, né? Um Deus que cobrava, né? Não esse Deus amoroso, esse Deus cuidadoso, esse Deus de amor, né? A gente não tinha esse conhecimento de Deus assim. Conhecimento da gente era um Deus que ele era vingador, ele era bravo, Enfim. desse jeito. Mas eu em 73, eu vim para Joinville. Eu morei no Rio Grande do Sul até os meus 25 anos. E já era casada, tinha 2 filhas, as 2 filhas mais velhas nasceram em Porto Alegre, e elas vieram, uma com 5 e a outra com 3. Qual que é o nome delas? Já era a Márcia. As mais velhas não a Kátia e a Patrícia. Não, Eu só conheço as gêmeas essas são duas. as últimas. Essas são as gêmeas, as que mais incomodar. Não. Não, até as minhas filhas nunca foram de incomodar, assim, deixar aquela tensão, aquela preocupação. Não, elas nunca Só teve foram. meninas? 4 meninas. 4 meninas, quer dizer, 3 gestação e 4 filhas. Mas a mais velha é a Márcia. A segunda é a Carla. É a mais pequenininha que eu tenho, é a Carla. Mais moreninha, do cabelo bem preto, dos olhos bem escuro. Olha só. Ela é mais incrível, né? As 4 são parecidas. Se tu olhar de alguma maneira, tu olha e tu vê Tem que características, né? as 4... Deve ser porque vieram da mesma mãe, né? Será? Deve ser, né? Do Eu mesmo pai, né? Do mesmo pai também, né? Meu Deus, é verdade. Meu pai já querendo criar uma de fama aqui já da... É verdade. Depois dos meus 48 anos, eu já estava aqui, então, né? Porque eu vim com 25 para cá, né?
E com 48 anos eu passei pela minha separação. Então eu tive um divórcio. E foi, por exemplo, foi em março que eu me separei, assim, que ele saiu de casa, né? Uhum. E o que aconteceu? Deus não me deixou sem conhecer. Aí Deus me pegou. Olha, Foi incrível. foi nesse eu não- período que a senhora teve esse encontro com Jesus. Eu não estaria viva hoje se Deus não tivesse feito. E Ele sabe disso. Eu não estaria viva. Não estaria. Porque a minha vontade nunca era prosseguir. Entendeu? Teve um sentimento nessa época, assim, de querer, findar, assim, de sair pelo mundo e Viver o que a vida sem leva. olhar para trás. Olha que interessante. Sem né? olhar para trás. Quem olha para a irmã Griselde Não pensa isso. jamais imaginou que um dia ela viveu aquilo Isso que aí. muita gente vive hoje. Vive hoje. Esse desespero de uma separação. Porque Uhum. a gente tem um entendimento, e isso é muito engraçado, sabe, pastora? Minha mãe também se separou do meu pai. E na época que isso aconteceu, muito antes do que aconteceu com a senhora, Uhum. provavelmente, minha mãe já foi muito julgada. Nós não conhecíamos Jesus, né? Também tínhamos uma vertente no catolicismo. Isso. E foi apedrejada na época, né? Ninguém quis saber se a culpa era dela ou se era do meu pai, enfim. E agora, nesse momento, isso não importa, mas na época, minha mãe foi tida como uma mulher, assim, sem valor. Por causa da Por causa de separação, uma né? separação. Então, É. a gente imagina. E até hoje, muitas vezes, agora trazendo para esse contexto da igreja, a gente vai ver muitas irmãs que estão numa situação assim hoje, sofrendo, às vezes, preconceitos e sem saber o que aconteceu. Sim. E ali, nesta situação que eu estava, Deus me resgata. Por quê? Uns meses antes, a minha filha mais velha passou por essa situação. Ela era casada, eu tinha as duas mais velhas já casadas. E a mais velha enfrentou uma traição. E ela passou por isso, e quando essa menina se separou, o pai dela resolveu. Também acabou. Exatamente. Olha só. Foi incrível isso, foi uma coisa assim, sem muito entendimento, eu creio assim, da minha parte, sabe? Porque a gente não era de abrir, contar, falar, toda essa... Sim. Isso aí. A gente era mais de ficar pra gente do que a gente... Guardar. Exatamente. Não é que nem hoje em dia que tudo se expõe, né? É verdade. Hoje tudo tá na internet, daqui tudo a tá na mídia, separou, já aparece lá status solteiro, né? Aham. É tudo. Já tá sabendo, já... Não, a gente era mais de ficar tudo... E eu, aqui pra cima, era eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais velha, que eles vieram morar pra cá, né? Meu irmão mais velho veio morar depois da minha separação, ele veio pra cá. A minha irmã mais velha veio quando ainda nós estávamos juntos, eu e ele. Mas o que eu posso dizer assim para vocês? Foi algo assim que me desestruturou? Sim. Mas ao mesmo tempo, Deus me levanta de uma maneira, para mim, sobrenatural. Eu acho que essa é uma pergunta que a Agatha já estava preparada para fazer. Eu acho que era. Vê lá. É? Eu acho que é exatamente Que ela isso. é uma maneira sobrenatural que Deus me... Porque ninguém me levou para a igreja. Olha. Quem me levou? O Espírito Santo. Qual que era a pergunta? Era essa, eu acho. Como que a senhora teve esse encontro com Jesus? Em que momento isso aconteceu? Exatamente, foi assim, ó. Ele sai de casa e Deus me pega aqui, ó. Então, foi assim, sai e entra já em outro tipo de relacionamento. Ninguém convidou a senhora para ir na igreja? Não, Nada? Foi não, assim, ó, vou nem entrar a numa minha igreja. filha, nem a minha filha, porque minha filha estava indo
com a irmã Odete, a Odete Schmaltz, porque ela morava nos fundos da casa da irmã Odete, onde o filho da irmã Odete morava. Ela e o marido. Essa Odete que você tá falando é a do Xingu? A do Xingu. Ó, missionária. Ela abraço. era Beijo pra ela em nome de Jesus, né? do ITQ. Ela Ela era estava a diretora do ITQ. Eu lembro. E foi incrível aquilo ali, sabe? Porque ela amparou a Márcia, a minha filha mais velha. Ela deu apoio, ela levou o pastor Leodoro, o pastor Israel, o pastor Francisco. Então, essa turma amparou a minha filha mais velha, a Márcia. E deram forças para ela recebeu Jesus, mas ela nunca me convidou para eu ir na igreja com ela, porque ela sabia que eu era católica. Tinha. Tinha esse Você problema ficou com receio de falar. Aí foi um dia, nós íamos, era quarta-feira à tarde que ela ia, porque ela dava aula, ela é professora de educação física, formada numa faculdade. Então, o que aconteceu? Ela começou a ir às quartas-feiras e nós tínhamos uma caravana. Ele deixou a caravana conosco. Top de linha. Uma caravana Eu com uma branca. caravana, hoje eu acho que eu ia botar mais de 10 adolescentes no meu carro. Eu botava 12. 12? Até o... Como é que é o nome dele que tá lá na África? Betinho. O Betinho. Eu botava o Betinho, botava o Geraldo, botava a Margarida, o Geraldo, a Margarida, a Salete. Os dois estão viajando, que eles não sabem de que nós estamos falando. O irmão Geraldo era o irmão que ele não tinha visão. Vamos contextualizar eles aqui. O pessoal que tá lá que não conhece. Os adolescentes não vão entender nada. Mas o Betinho é o missionário Betinho que tá na África hoje. Que se converteu nesse período da adolescência, quando eu me converti. Burkina Faso, né? Tá em Burkina Faso, projeto TAF. Isso mesmo. Salve pra essa galera, projeto lindo de Deus. Ele era um gurizote, né? E a gente, uma vez nós quase se brigamos na frente do grupo de adolescentes, né? Porque imagina ele voltando, quase. Ficar de futebol, mas enfim, claro, esse negócio. Glória a Deus, já foi. E o irmão, o Geraldo, era um cego. A história do irmão, vamos falar disso aqui, isso é muito legal. Porque também é um irmão que a gente pode considerar um irmão, não é o irmão do coque, mas é o irmão, entendeu? Da oração, né? Do fogo. De oração. Ele cantava os hinos especial, então ele era cego, ele tinha perdido as duas, mas ele tinha uma história que era um ex-bandido. Era. Nossa. Ladrão de banco. Ele tinha uma história fortíssima. De banco. Assaltante de banco. Aqui. E por a redondeza Caminhei muito toda. com ele frequentou minha casa, na época com a minha mãe, com a minha irmã, meu cunhado, enfim, a gente andava muito, passamos alguns Natal juntos. É verdade. Andei muito com ele, assim, de braço dado. Vamos lá, Geraldo. A gente ia, ele cantava muito descanso. Então, olha só que precioso isso. E foi interessante isso. Vocês entenderem o que nós estamos falando. Entendeu? Isso foi logo que eu me converti. Logo que eu me converti, eu arrumei o Geraldo, a Salete, o Betinho, tinha a Yolanda. O Zezo, a senhora chegou a andar com o Zezo? Zezo. O Zezo foi o cara que me discipulou também. Foi assim. O outro, que era aquele outro morenão, que agora eu não me lembro mais o nome dele, Manuel. O Manuel. Manuel era outro que andava com a gente. Um monte. Meu Deus. E também o irmão Garcia. Sim. O Garcia de bicicleta. Dos crentes canela de fogo. Esse era um canela de fogo. Esse irmão, se tu passasse lá dele e tivesse pecado, ele sentiu o cheiro. Já saiu irmão. O esquadrão. É que nem um cão farejador da polícia. Se eu passasse ali, tu já vou completar os irmãos. Tu já tinha que pedir perdão antes dos pecados, senão tu apertava a mão dele. Garcia. Tá cheio de pecado, cheio do mundo. Ele era interessante isso, né? E a minha filha mais velha e eu dirigimos, porque eu fui aprender a dirigir em 95. Com quantos anos? Quase 50. Nossa. Quase 50 eu fui aprender a dirigir. Dirigir aquela caravana. Nós fazia vigília. Nós íamos em 21 de vigília na Capela Ezequiel. E chuva de agosto chovia tanto. E eu lembro... E ali foi só tendo esse encontro com Jesus e aperfeiçoando essa caminhada. Foi assim, ó.
ela me deixava no mercado, que era o Big lá, me deixava no Big, eu fazia todas as compras, botava na caravana, ela deixava a caravana lá, e ela ia de a pé para a igreja. E eu resolvi fazer o seguinte, eu fui de a pé na igreja, fiz as minhas compras antes, fui de a pé. Quando eu estava subindo a escada ali, para chegar lá no patamar de cima, a irmã Odete começa a descer. A irmã Odete começa a descer, os irmãos estava terminando. Aí eu disse, ela me encontrou na escada e ela disse, mãe, tu por aqui? Eu disse, é. Na outra semana eu vou vir. Vim, recebi Jesus. Por quê? Porque o pastor Leodoro pregou uma palavra. E a senhora lembra qual que é? A palavra era sobre o batismo. Olha bem isso aqui, ó, sobre o batismo nas águas. E eu sabia que eu tinha sido batizada, porque tinha fotos minhas em casa, daquele vestidinho todo bonitinho, branquinho, bem novinha, né? E o pastor Leodoro falando que o batismo era batismo do perdão dos pecados, que era para descer as águas e sair das águas limpa, perdoada, né? E que era para morrer para o mundo no sentido e viver para Deus, para que tu fosse perdoado de tudo que tu precisavas, e era o que eu precisava. Já tinha aqui dentro era a minha necessidade, uma sede. Uma sede. Uma sede de que Deus, porque eu perguntava para Deus assim, muitas vezes, porque eu trabalhei em torno assim de 20 anos com salgados e doces. Eu fazia tudo em casa, eu tinha trabalho, mas eu ali, ó, a Embraco, a Consul, a Acros, a Prefeitura de Joinville. Vamos cobrar propaganda de tudo esses pessoal. Tudo isso. Toda essa turma, assim, né? Eu tinha muita gente. Para Ano Novo, para Natal, era para aniversário, era para comunhão, era para crisma, era para batizado, era para mais não sei o que, era aniversário. Tudo a gente, mas era muito. E eu trabalhei uns 20 anos antes de me converter, eu estava trabalhando ali. E eu perguntava para Deus, eu tive muitas vezes de eu perguntar para Deus, eu ia para a beirada da piscina e eu perguntava para Deus, Senhor, o que tu queres, Senhor? Por que tudo isso? Por que eu estou passando tudo isso? Eu perguntava para Ele. Eu perguntava mesmo para Deus e Deus nunca eu tinha os ouvidos afinados para ouvir Deus. Pelo Espírito, né? Pelo Espírito. E foi assim incrível no dia que eu subi aquela escada, que eu entrei naquele corredor, que a pastora Marivalda, que a Marilu, que o pai da Marivalda, a mãe da Marivalda, estavam tudo lá na frente, assim. Era uma tarde linda, maravilhosa. A irmã Neuci cantando, lembram disso? Lembro. Tremenda essa mulher cantando. E eu entrei a tarde da bênção. Toda quarta-feira. Quem pregou foi o pastor. É hoje, né? Tem, a minha filha tá lá. Toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. A Kátia faz. A Kátia e a pastora Kátia Sandra. Hoje, né? A pastora Sandra. A pastora Sandra estão lá. Estão ali. Eu vi muita gente arrumar emprego, receber milagre de arrumar emprego depois das orações na carteira de trabalho. Muitas vezes com o pastor Israel, eu fiz as quartas-feiras com o pastor Sandro e o pastor Israel. Muitas vezes, as quartas-feiras. Pastora Griselde, vamos lá. Porque a gente sabe que isso aí vai... Vai longe. Se tu mexer no ninho... Um momento que foi marcante, assim, nesse período, assim, com Jesus, quando a senhora conheceu Jesus, assim, que a senhora começou nessa... Sabe teve um ato, um momento, uma história, assim, que a senhora, que mexeu com a senhora, assim, com Jesus, assim, quando Jesus se revelou mesmo, assim, alguma coisa no particular. No dia que ele mostrou o meu coração.
Eu tive uma visão de olhos abertos, sabe disso? Não sei, Tá. queremos saber. De olhos abertos. Lembra de Balaão? Balaão, que fala com a... Homem de olhos abertos, Sim. né? Ele tinha as visões de olhos abertos. Eu tinha as visões de olhos abertos. Normalmente eu olhava e eu tinha as visões. Uau. E como é que E foi Deus essa me visão? dá essa visão. Dentro 21 dias de jejum e oração. Só isso? E eu fazia 21 dias? A 21 gente fica dias. 24 horas. E eu fazia o Instituto Teológico à noite. E eu saía do Instituto Teológico 10h30, pegava o Geraldo, pegava a Salete, pegava a Margarida, pegava o... Já existia Uber naquela época e o pessoal não sabia. Não. Nós íamos de 11 dentro daquela caravana. O Betinho com mais, não sei quem era mais, o Zezo, Sim. essa turma toda, nós ia e mais outros ainda. Bem pouca gente, Meu graças Deus, a Deus. 11 pessoas dentro daquela caravana. Meu Deus do céu. Eu ia com elas, mais uma outra na frente, atrás assim dava 5 às vezes, até como é que é o nome O dela? carro já tava largado já. Né? Mas, Já derrapando, As né? rodas vinham de lado. ai, era uma beleza. Pra frear era um Aquilo problema. voava. Voava? Voava. Sabe carruagem de fogo? Sim. Aquela caravana voava. Era uma caravana de Era fogo. uma linda. Pô, Mas, olha, nós fizemos um propósito de 21 dias E a visão, como é que de foi? oração. Eu estava dentro da Capela Ezequiel de joelho. E eu olho para a porta e a porta fechada. Aí Deus faz eu olhar de novo, quando eu olho aquele coração. Mas ele era maior que a porta, vermelho. E ele vinha batendo, naquele corredor. E eu estava lá na frente, todo o grupo ficava assim na frente, naquela parte, bem onde ficava o púlpito. Púlpito, sim, sim. E os bancos de madeira, tirando dos E o assoalho madeira, era tudo de tudo madeira. de Hoje madeira. Tá piso, tudo tá. de madeira. Essa experiência foi assim, eu olhei para a porta e aquele coração vinha batendo, ele vinha pulsando, vinha. Quando ele chegou diante de mim, ele se abre assim e corre um rio negro de dentro. Meu, que sério. Aquele rio foi. Daqui um pouco aquilo se fecha e se abre, o sangue tá puro, tá limpo. O que eu tive entendimento? Perdão. Nossa. Não estava ali, pronta, preparada, entendeu? Deus, porque olha, o dia que eu recebi Jesus foi uma coisa tão grandiosa na minha vida, que a minha boca não saía mais um palavrão, porque eu era uma mulher de dizer palavrão. Acredite se quiser, acredite se quiser. Eu dizia palavrão, eu gritava. Sério, eu não consigo imaginar essa Não, palavra. não dá pra No máximo imaginar. que eu imagino é essa fala assim, seu chato. Não. Só. Eu era. Jesus. Era. E gritava. Eu tinha uma irmã na igreja, ela até hoje, de vez em quando ela aparece quarta-feira de tarde. A vez quando ela me viu agora, depois Sim. já assim, ela veio e me abraçou e tudo, e ela era uma senhora assim bem morena, né? E ela me abraçou e ela disse assim, irmã, eu passava na frente da tua casa Uau. e tu lá 6h pouco, 7h, tu gritando com as tuas filhas. Eu orava e pedia para Deus, intercedia por ti. Olha só. Eu só dizia Uma para outra irmã do Deus, coque escondida aí, a gente nem sabia. aham, ela orando por mim. Tu sabe, e ela morava longe da minha casa, ela não era pertinho. Só tinha uma voz boa, então. Não, Ah, tá. mas Ah, ela tá. passava Quando ela pro passava. trabalho. Quando ela passava pro trabalho, Olha só. ela dizia, Deus, a salvação para essa casa. Olha que interessante. Se a gente parar para pensar hoje no poder, né? Posso fazer uma coisa? Posso sair um pouquinho aqui? Pode. Então tá, eu vou buscar uma coisa para ti. Ó. Oh, meu Deus. Agora,
Quanto aí, Magrisel, tá indo ali buscar? Olha que interessante isso. O poder que nós temos de oração. E você, adolescente aí, né? Quando eu falo pra gente sobre orar, pelo amigo da escola, a gente não precisa orar, né? Para aqui, vou orar. Mas na intercessão a gente vê, né? Pessoas que estão no nosso... o poder, né? O poder da oração, da intercessão, né? Porque o destinos. Senhor nos chamou. Ó, Isso aqui é a Bíblia do meu pai, falecido pai, vou tá? nem botar a mão pra mim não cair. É que nem a arca Mas o da meu aliança. pai, Se botar a mão, se não for, morre. olha aqui, tudo com pH, tá? Vamos lá, Tá do outro tá ao lado. contrário. Então ela foi dada para mim quando a minha mãe faleceu, tanto a da minha mãe quanto do meu pai. Mas olha aqui, ó. Então aqui você vai ler algo, pode ler. Vamos lá. Ao meu amigo Eupídio Oscar Monteiro. Oscar Monteiro. Reforço a palavra de Deus. Ofereço. E ofereço que encontre nela o caminho reto, justo, que conduz ao reino de Jesus. Que ano? 54. Gente, olha isso Uma aqui. relíquia. Mostra aí. Mostra pra galera pertinho. Uau. Em 54, ninguém sabia disso. Tu acredita na casa? Só minha mãe e ele. Nós não sabíamos que ele tinha uma Bíblia dada por um amigo dele do Ele quartel. recebeu do amigo do quartel. Quartel. É, meu pai era Uau. militar, né? Que E precioso. olha só. Então ela tá aí guardada, escrita de um modo diferente. Olha só. Tantos anos e agora fez 20 que o David nasceu, Sim. 20 anos que a mãe faleceu, vai fazer em maio, dia 3 de maio que ela faleceu. E aí só descobriu. A minha irmã veio com ela. Mana, que eu quero te dar isso aqui, quero te dar a Bíblia da mãe. Isso aqui é a Bíblia do pai. Aí nós fomos abrir a Bíblia do pai. E aí estava a mensagem. Então, o evangelho já sendo plantado já na sua geração. Lá, antes, alguém atrás. orava pela família, Alguém já orava. lá. Já Gente do lá, céu. olha quantos anos, Ó. 54. Até arrepiado. Para 2026 é tempo. Bota tempo. Tá. Vamos deixar essa guriada fazer uma pergunta, que eles estão assim, Tá, babando. pode fazer. Só se deleitando. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Quem que quer fazer uma pergunta? Quem quer perguntar alguma coisa? Qualquer dúvida, curiosidade? Acho interessante perguntar se teve em que momento legal essa questão da intercessão, eu acho muito importante. Quando surgiu isso? Quando né? surgiu Nossa. esse desejo. esse chamado para a senhora. Olha, eu Da posso dizer intercessão. assim. Eu ainda nesses dias falei para uma irmã da igreja, eu disse assim, tu sabe que eu nunca pensei que eu fosse intercessora. Presta bem atenção aqui. Por quê? A irmã Odete que chegou e disse para mim, irmã Criselde, tu passa a ser a intercessora do Instituto Foi Teológico. uma palavra profética ali, né? É. Liberou uma... Ela liberou várias A Bíblia fala palavras sobre- proféticas. A Bíblia fala sobre os dons que são dados Aham. sobre a imposição de mão. A gente vai ver que o que a gente leu ali, olha só que interessante como isso é profundo, né? A gente vai ver que nesse texto inicial que a gente leu, Paulo fala sobre isso. Aham, dos dons, né? E ela profetizou sobre a minha vida. E quando o pastor Leodoro, ó, eu estava no primeiro ano, o pastor Leodoro me convida para ser obreira. Nossa. Olha só, Ela chegou e disse, filha, vai para ser obreira, vai. E eu fui. Quando o pastor Leodoro me coloca como obreira, eu fiquei muitos anos como obreira, porque eu fui para o Rio Grande do Sul como missionária, eu fui para vários lugares aqui, Pato Branco, Urubici, vários lugares com um outro pastor, que era o pastor Márcio. Ele era de uma outra igreja.
E aproveitando esse negócio da missionária, né? Aham. Essa irmã que um dia foi mãe, se divorciou, teve um encontro com Jesus, enfim, essa fase missionária. Qual foi aquilo que mais impactou nesse período? Uma experiência assim? Kevin, Que marcou sua vida, a senhora lembra como se fosse hoje? Que foi para mim assim algo do sobrenatural de Deus, Sim. porque eu estava em Sapucaia, numa igreja de um pastor, o pastor Antônio, e ali eu conheci um missionário que ele morava no morro de uma torre dessas de telecomunicação, dessas coisas assim, lá em cima. E Deus diz para mim assim, ó, vai e dá o teu dízimo, entrega para ele. Eu tinha levado o dízimo para dar para a igreja onde eu estava ali, naquele momento, congregando. Porque o pastor Leodoro permitia que eu fosse, que eu desse, aonde eu estava ali sendo abençoada, eu abençoasse aquela vida. Igreja. E esse Antônio era um homem assim, bem novo, ele era bem novo mesmo, a esposa dele, a Sandra, até que eles me chamam de tia. E as meninas me chamam de tia também, as filhas deles, né? Eles têm 2 filhas e um filho. E ali eu estava um tempo assim de 8 meses, lá no Rio Grande do Sul, como missionário. Sim. Eu estava em Pantano Grande, Pantano Grande, como é que é o nome da outra cidade? Pantano Grande... Agora não consigo lembrar as outras 3 cidades, Eram outras 3 cidades, mas daqui a pouquinho eu lembro. Deus faz eu lembrar, me traz à memória aquilo que a gente... Pantano Grande era uma das cidades, Mina do Leão, Mina dos Ratos e Mina do Butiá. 3 cidadezinhas assim, ó. E esse pastor que eu estava lá também, ele tinha igreja em Pantano Grande, nesses outros 3 lugares. 3 lugares ele tinha, 4 lugares ele tinha a igreja. E a gente ia com uma tenda, lona mesmo, amarela, enorme. Não é bem amarelo, é aquele desmerecido, aquele amarelo. Sim. Desmerecido. Lá que depois de tanto tempo, né, meio furado, meia furada, meia rasgada, sabe? Aquela tenda bem usada. E a gente ia por esses outros lugares, nos campos, levando a palavra de Deus. E eu fui para a casa do Antônio e da Sandra, e ali eu conheci, quando nós fomos na igreja, eu conheci esse pastor. E ele era um homem, ele teve 9 filhos homens. E o último que nasceu, ele orou muito, mas ele chorava, ele dizia assim, eu choro muito, eu peço muito para Deus, que seja uma menina. E o nome dela vai ser Sara. Se for uma menina, vai ser Sara. E eu vou levar lá em cima do monte para consagrar para Deus. Eu vou apresentá-la para Deus. E foi uma menina. E Deus me leva, eu e a Sandra, com uma criança de colo de 3 anos, subi um enorme de um morro, nós subimos para chegar na casa dele. Sabe quem nos leva? O Espírito Santo. Foi tremendo ele nos guiar. Foi uma coisa tremenda aquilo que aconteceu na minha vida, para mim. E quando eu cheguei lá, quem estava na janela da igreja? Ele. Uma igreja de chão batido. A casa dele era chão batido. Conhecemos a Sara. Entreguei para ele o envelope, disse que Deus tinha mandado entregar para ele. Esse homem chorava. Missionária, vamos orar. Aí todo mundo deu as mãos, vamos orar. Aí ele chamou ela, chamou isso, papapá, chamou.
E quando... Ora por nós, missionária. Tá, comecei a orar. Quando eu comecei a orar, ele botou a mão assim, missionária, eu tô te enxergando dentro de um avião. Eu disse, hã? Eu disse, meu Deus do céu. Ele dizendo para mim, eu tô te enxergando dentro de um avião e Deus está me dizendo que tu vai viajar logo. E a minha mente, né? Já pensou, já? Não tenho para ir. Não tem dinheiro. Aí Deus manda dizer assim para mim, eu vou te dar tudo. Aí ele manda o dinheiro. Uau. Nem era dinheiro. Ele me deu a passagem de ida e a passagem de volta. Pra onde? Para o país de Gales. Minha primeira viagem para a casa da Kátia. Uau! Saí de 8 verdade. meses de um trabalho missionário e Deus me Me leva presenteou com... com a viagem todinha. E mais uma coisa, chegou de noite, eu cheguei sexta, eu iria viajar na outra semana, quarta-feira, já me arrumaram quem ia me levar para Curitiba, já me arrumaram, eu tinha dito para Deus, a minha malinha era uma malinha assim, de missionária, sabe? Pequenininha para poder carregar, porque senão tu não consegue, né? Então era pouquinha roupa, era 3 coisinhas de cá, 3 coisinhas de lá e acabou a história, tá? Tudo isso eu disse para Deus, Deus, se tu quer que eu fique no Rio Grande do Sul, no inverno, Senhor, porque o pessoal queria que eu ficasse no inverno, lá inverno no Rio Grande do Sul é brabo, principalmente nesses lugares mais coxilha. Sim. O vento faz, né? Como é que faz o vento? Na quina da casa, assim, aquilo faz a volta. E dali, né? Eu disse, Senhor, tu vai ter que me arrumar roupa, porque eu não trouxe, só verão. Agora, se é para mim voltar, Senhor, então seja feita a tua vontade na minha vida. O que Deus faz? Ganho casacão, ganho blusa, ganho calça comprida, ganho saia comprida, ganho tudo, ganhei tudo. Mas a gente vai para aquilo que a Bíblia fala, né? Então isso eu não vivi. Não ansiosos por coisa alguma. Por acaso o Senhor, né? Deus não mandou. dá o pássaro aonde repousar, tudo. Não dá o alimento, não dá a erva do campo, né? Então tu vê como é que foi interessante. E quando eu cheguei já aqui de volta, o que me acontece? Sexta de noite, batem lá na frente. Paz, missionária. Quem era? A Márcia Poletti. A Márcia Poletti, sabe quem é, né? Abençoada. A dona da oficina dos sonhos. Deus me mandou trazer. Eu disse, o quê? Uma mala de 42 quilos. Aquele malão. E a malinha que eu tiro, uma coisinha assim, eu digo, pô, essa vai dar, meu. Trouxe um par de sapato, a coisa mais chique. Nossa, trouxe a mala, ela não tinha usado, ela tinha guardado a mala porque ela ia viajar e ela ia querer. Deus disse, não, tu vai dar para ela. E ela chegou lá em casa e me deu. Porque precisava das roupas. E aí a gente entra naquela questão de viver pela fé. Pela fé. Né? Eu disse, Deus, eu não tenho. Agora, vive pela fé. fé. Meu justo, ele diz, o meu justo vive pela fé. Tremendo, né? Ele foi falar e já de noite apareceu lá. E aí ela disse assim, olha, o Luiz vai quarta-feira para Curitiba, ele te leva para tu embarcar no avião. Ele me levou. Olha só. Ele me levou. A Agatha tá com uma lista assim. Ah, é? De pergunta, vamos lá. Vamos lá. Escolhe, manda Fala. alguma coisa. Essa foi uma experiência tremenda. Né? Tremenda. Porque eu vivi ali o que Deus... Porque eu ainda disse assim para Deus, se é tu mesmo, vai acontecer, Senhor. Olha a confirmação. Eu chego em Minas do Leão, quando eu faço a volta aqui no mato para ir para a igreja lá do outro pastor, do pastor Luiz Carlos, a missionária está dentro da casa dela e ela olha da porta e vê e diz para o pastor Luiz, Pastor Luiz, eu estou vendo
a missionária descer de um avião. E eu estava vindo de a pé. E ela me viu descer de um avião. Olha a confirmação. Deus preparando tudo, né? Deus mostrando como sempre pra gente, né? Ele não faz sem mostrar. Que ele tá no controle, né? Tem. Ele tá no controle de todas as coisas, né? E ele nos permite ver, ouvir, e ele nos permite saber. Não são sinais pequenos. Pra que a gente saiba que ele é soberano. Os pequenos detalhes, né? Que ele é soberano, tudo. ele tá no controle. Ele preparou um dia tão lindo para mim embarcar no avião em Curitiba e depois em São Paulo, porque eu nunca tinha viajado de avião. E fui sozinha. Sozinha nada, né? O Pai, o Filho e o Espírito estavam juntos. Ó. Ali, ó. E eu dizia, Deus, que coisa mais linda. O sol se escondendo. Ativando a irmã do coque agora. Meu, caminho orando, buscando a Deus. Foi tremendo. Faz a pergunta. Vamos embora, nós vamos. Qual foi o momento mais difícil da sua caminhada com Jesus? Ó, esse aí é O mais difícil uma luta. Que mais doeu? Nesse período, assim. que eu enfrentei de guerra espiritual, a luta pela vida da minha mãe. Da minha mãe. Ela passou, um inimigo queria ceifar a vida dela. Ele veio para ceifar a vida dela. Mas Deus, Ele me deu uma palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra e entre as nações. Ele mandou eu me aquietar. Foi assim Aí é difícil, né? uma luta. Meu, eu passei 1 ano na casa da minha mãe, cuidando dela por causa de uma escara que tinha perfurado o reto. Ela foi o sangue dela. Deus, olha só, que Deus trocou o sangue dela todinho, bem dizer. Porque ela estava infeccionada todinha por dentro. Nossa. Porque todas as... Provavelmente teve uma infecção generalizada. Isso mesmo. Geralmente quem entra nesse quadro de infecção generalizada morre. Mas tu sabe, eu ia 10 dias para baixo, 20 dias, porque Deus me colocou a dar aula no Instituto Teológico sobre evangelismo e discipulado. Então a senhora também foi professora... Fui. Vai segurando a lista aí. Fui professora no Instituto Teológico. Que a senhora faz nos doces, nas cozinheiras. Tudo que eu fazia. Um monte de coisas. Gente, foi assim... Hoje é um pouco mais sossegado, mas eu vejo assim que as lutas espirituais também são difíceis. Eu tenho uma dúvida, uma dúvida não, uma curiosidade, né? Porque eu já vivi umas experiências assim. E na batalha espiritual, assim, frente a frente com o inimigo, qual foi a que essa você já aí viveu? mesmo, Assim? Foi a nessa? minha mãe. A minha Mas mãe. eu digo assim, de pegar caso assim, de repente, e foi orar por alguém e a pessoa tava Tive. Tava uma possessão, né? Porque o bom crente que é bom intercessor, Passa, né? a gente pega essas coisas, né? Mas como é que eu vou te dizer? Deus era Não precisa falar o nome da pessoa. Deus era tão misericordioso comigo, que Deus era muito misericordioso comigo, porque eu chegava e abraçava. Uau. Só no abraço, não precisava... Os demônios. Sumia. Um abraço de fogo. Tu sabe que eu fui para Pato Branco, e ali eu tive uma experiência. Pato Branco, dentro de uma igreja presbiteriana. Era um casal, mas bastou abraçar, bastou assim começar a orar para mim mesma, entendeu? Para que só Deus e eu, e abraçando o casal mesmo, tudo se aplacou. Uau! Tudo se aplacou. Então eu vejo assim que Deus, Ele me levantou de uma forma muito poderosa, né? Hoje, tem vezes
que eu abraço a pessoa e ela chora, ela sente. Não falo Teve nada uma irmã porque da nossa igreja sou que suspeito dos abraços, abracei né? ela assim, sabe? E Deus me revelou a dor dela. A dor dela. E eu falei para ela, eu disse, é verdade, irmã. Eu não vou citar o nome dela, Não, mas né? ela sabe que se ela ouvir, ela vai saber que é ela. É verdade, irmã, assim, assim, assim. Ela disse, é. Eu disse, então vamos orar, irmã? E fomos orar. Para ela perdoar Deus. Ó, sério. Vou perdoar Deus. Sabe que esse negócio Ela não perdoava Deus pelo que tinha acontecido. Sabe que eu passei uma experiência agora nessa última vigília. Eu tive, nas 2 últimas semanas que passaram aí, foram semanas muito difíceis. Na verdade, desde que a gente começou esse projeto do casting aí, umas coisas têm acontecido que não aconteciam, né? Fazia um tempo já, né? Então isso só tem deixado mais claro para mim o como isso é do Senhor e que está incomodando, né? Claro que vai o incomodar. Inferno, né? Em nome de Jesus, né? E como? A gente crê nisso. E eu passei fazia tempo que eu não passava dias angustiantes, assim, sabe? De A gente dor, passa. Assim, de angústia, assim, de sofrer mesmo na alma. E eu passei, nas últimas 2 semanas, momentos bem difíceis, assim, de chorar dentro do carro e falar com o Senhor, dizer assim, eu não sei quanto mais eu vou aguentar. E eu tava na vigília, que acontece agora toda segunda, sexta-feira do mês. Então, próximo a gente vai estar em peso lá com a galera do Conexão Team. Um salve aí pro André do grupo de homens, né, que tá organizando isso com toda a equipe. O André, o neto Fernandes do pastor. ali, né? E já fica um convite pra galera aí, fica atento a essa data, fica atento a isso aí, que pra gente estar na chácara. E a gente já, essas orações da vida é feita justamente nessa capela Ezequiel. É verdade. Que a irmã viu o coração e tal, entendeu? Então aí E eu tava lá, eu e o Arthur, nós começamos a orar e tal, e eu comecei a sentir um cansaço, porque já tinha toda a rotina do Conexão, tinha ali na sexta, e eu, bem, orando o Senhor, e daqui a pouco ele veio e botou as 2 mãos nas minhas costas, assim, começou a orar. E eu tinha já falado com o Senhor sobre essas situações, né, tipo assim, Senhor, né, eu sei que Tu és poderoso, enfim, mas tá difícil, né? Tá. Tem momentos que é difícil. E tal. E aí ele veio e começou a orar, e ele começou a chorar. Ele começou a chorar com uma dor que eu sabia do que se tratava. E ele falou assim, e ele começou a dizer para Deus, Deus, que dor é essa? Que o Carlinhos estava sentindo. Que angústia é essa que o meu irmão está sentindo, Senhor? Ajuda ele. Deus permitiu que ele sentisse. Isso aí. Aquele nível de dor intenso, e né? Tava... Sim. Então eu acredito que o Senhor fez ele participante ali, intercessor, né? Comigo. Te ajudando naquele momento, naquele sim. peso, naquele fardo. Sim. Então isso é muito tremendo. Te ajudou a carregar. Às vezes a gente não tem Carlinhos. Com quem compartilhar, né? Não, e as pessoas não querem nem saber, meu filho. Porque não é fácil. Não. Tá tudo bem, né? Aí você ajuda, você ora, você intercede. Aí nesses dias a gêmea com a Kátia, a Patrícia, chegou e disse assim para mim, mãe, às vezes tu tá passando pelas tuas lutas e tu tá intercedendo por outros, mãe, ajudando um, ajudando o outro, orando por um, orando por outro, pai, e Deus me fez eu ver isso. Ela disse, Deus me fez lembrar disso, e tu não ora por ti, tu te esquece de ti, tu não tá orando por ti, tu deveria nesse momento estar intercedendo por ti sem pensar no outro, mas não é isso, não é você estar ali, agora. A coisa é estar ali, ela vem, e que o Espírito traz, que o Espírito, né, prepara, né? Eu creio muito. É momento. Né? Eu creio muito, né, gente, assim, que eu cuido das coisas do meu pai. Sim. Ele cuida de mim. Ele disse para mim, cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Os teus eu cuido. Ele disse isso para mim numa viagem missionária. Olha só. Quando a minha filha mais velha estava para ganhar minha segunda neta. Eu queria citar um texto que está no livro de Salmos, capítulo 71, do 1
que diz assim, se não me engano, 17, 18, que diz assim, ó, desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora eu estou velho, de cabelos brancos, e não me abandonaste. Ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos teus filhos. E não me abandones, perdão, para que eu possa falar da tua força aos seus filhos e do teu poder às futuras gerações. Isso aí. Às vezes, o que eu acho muito tremendo, assim, eu queria compartilhar aqui, é que às vezes a gente tem olhado essa geração de adolescentes, e eu quero chamar a atenção de vocês, adolescentes, para isso. A gente olha ali o irmãozinho mais velho, que às vezes se incomoda com uma luz, né? Ou quando apaga a luz e aquilo incomoda ele, né? Na igreja, ou quando tem um jogo de luz diferente, ou o som tá muito alto e a gente não, graças a Deus eu não, mas o adolescente sim tem essa tendência assim, mas ele quer trazer o ambiente dele, né? E não olha para o senhorzinho, para a irmã, para o ancião, para a anciã que está ali, que tem uma história. E que o Senhor não descartou eles. Pelo contrário, o Senhor ainda quer usá-los para ensinar as gerações futuras. Se nós abríssemos, né? Eu falei isso naquele último podcast que a gente falou, né, João, sobre a internet, que a gente hoje dá mais voz ao Google do que a um ancião. Hoje está diferente. É mais fácil a gente ir no Google do que ele perguntar. Griselda, como é que é isso aqui? Né? É porque está na mão, né? Está ali, né? Está na mão. Então imagina, olha a facilidade, olha que precioso, né? As experiências. Quando a gente passa por uma luta espiritual, por que a gente não chega numa irmã Griselda e fala assim, irmã Griselda, estou passando por isso, o que eu faço? Como é que eu me lido com isso? Senta aqui, meu querido. Melhor, não senta, ajoelha aqui. Vamos lá, vamos orar. Primeiro vamos orar para que Deus nos dê resposta. Seria isso, né? Mas é verdade. Mais alguma perguntinha? Vamos lá, gente. João, alguma dúvida? Agatha, vamos lá. Foi na minha lista. Quem foi a pessoa que mais te ajudou a se manter firme em Cristo e como ela te ajudou? Uma pessoa que mais me ajudou? Estava ali do teu lado sempre. Eu tenho vivos, né? 4 irmãos. 2 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres, elas são colunas de oração também. Uma delas trabalha com o grupo de mulheres e a outra também. Então são as 2 mais novas do que eu. Eu sou a terceira da família. E a quarta e a quinta, porque o mais velho era um homem. Depois veio 4 mulheres. E as 2 é que tem sempre, se eu levantar elas para uma oração, elas sempre estão. São as que me sustentam em oração. Sempre tem, né? Eu acho que o crente inteligente, escutem essa, guarda isso aí. Um crente inteligente tem os 2, 3 irmãos que eles sabem para onde correr e pedir oração. Pedi para a Sandra, essa amiga, ela e o esposo, porque ele é um pastor, né? Então eles também são de oração. Ele muito de oração, né? O Antônio. Então eu tenho algumas pessoas, né? Porque a gente tem, eu acho que as pessoas têm essa ideia, né? Diz que a irmã Griselda é uma irmã do coque, né? É uma irmã do coque, ela ora, é intercessora, ela não precisa que ninguém ore por ela. Mas precisa, gente. Quantas vezes a senhora já sentiu falta na igreja de que alguém viesse orar pela senhora? Lá na hora da ministração. Muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes o coração estava apertado, irmã Griselda? Teve uma vez que tu foi, eu achei aquilo tremendo, assim, porque eu sei que é Deus, né? Que quando ele veio no corredor lá, eu já sabia que Deus tinha levantado. Entendeu? Tu sabe, a coisa parece que cria aquele, sabe? O ar, né? Parece que aquilo fica diferente, sabe? Você sente. É tremendo assim, sabe?
E eu tenho meu irmão mais novo também. Se eu pedir para ele, ele é cristão, né? Esse meu irmão mais novo, eu só tenho um irmão que ele não é. Ele até recebeu Jesus, mas eu creio, porque ele serve o outro lado. Tá? Ele serve o outro lado. Né? Continuamos orando, buscando. Ele está passando agora, tá? Já há algum tempo no hospital, aguardando 3 pontes de sapena. Então, a gente sabe que o Senhor, quando for o momento, Deus faz a obra. Tempo, né? Deus tem. E Ele é o único. E, minha mãe, eu tive sobrinhos, eu tive sobrinhas, eu tive cunhados que vieram para o Senhor, tudo na busca, né? Mas a minha família foi ganha em cima daquele monte lá. De oração. Aham. Eu falei sobre isso. Eu orava e dizia: Deus, eu te peço, Deus, envia uma pessoa para falar com eles sobre Deus, sobre Jesus. Olha, esse meu irmão mais novo, ele tinha a arma do pai, porque o pai era militar, e meu pai comprou depois uma arma, né, para ter em casa, porque a gente tinha uma chácara, né, e a mãe... Antigamente, né? Antigamente tinha, né, mesmo só para ter em casa, né, mas ele tinha já ela pronta, tudo certo, o pai, né, e esse meu irmão foi na casa da mãe e pegou a arma, ele ia se matar a esposa, provavelmente a criança que ela estava esperando, porque a minha família passa muito pela traição, entendeu? A traição. Ele foi traído pela esposa e aquela criança que ela estava grávida não era dele, era do outro, entendeu? Então ele queria tirar a própria vida, ele tentou tirar a própria vida. As coisas que o inimigo faz, né, para ceifar a família, né? Sabe quem... Roubar a bênção, a vida das pessoas, né? Quem a bênção na vida dele foi o Isaías Figueiró. Ele é um missionário em Porto Alegre, ele tem um ônibus, tem um caminhão, onde ele bota toda a tenda, porque ele sai pelo Rio Grande do Sul com aquela tenda lá para as fronteiras, sabe? Ele vai levando aquilo tudo. E vai pregando. O Isaías Figueiró. E a família que Deus enviou de Curitiba para perto da casa da minha irmã, primeiro alcançou os filhos da minha irmã mais nova. Olha só, alcançou. E a Tanara estava lá. E ela foi para casa dessa família ali. E aí o meu irmão mais novo foi tirar ela e buscar os sobrinhos para eles irem, pois católico, né? Tá, foi. Entrou lá com uma segurança, né, do capeta, né? Ele usava uma segurança aqui, né? Preto. Pois é. Então, mas esse o mais novo que foi. O mais novo. Não foi o penúltimo. Foi o último dos meus irmãos. Ele entrou, daqui um pouco o demônio se manifestou nele. E ficou, e foi madrugada dentro, isso era de manhã, hein? E foi madrugada e não conseguiam. E aí? A segurança. Aí foram chamar o Isaías Figueiró. Chamaram ele veio, olha que ele veio. Nem sabia quem era, apareceu. Foi lá e veio. Quando ele arranca aqui, o demônio se manifesta. Que é o elo. Era o elo. Ele descobriu que aquilo que ele tinha no pescoço era o elo. E isso é interessante, a gente fala isso, né? Quando a gente entra, quem sabe a gente pode abordar isso um dia. Quebrou, nessa entendeu? Questão do... O elo. Um podcast só sobre essa questão da batalha espiritual, né? Libertação, cura, enfim. Mas e ele foi liberto. Tem muitas coisas que hoje são usadas, que são consagradas. E o demônio falou através dele que quem tinha feito as coisas era uma pessoa que ele conhecia. E falou tudo, entregou
entendeu? Tem Entregou uma história tudo. muito interessante da minha adolescência, que eu quero compartilhar e depois a gente partir para umas perguntas finais, né? Uhum. Que a senhora está falando sobre isso, e na época eu, missionário Betinho, nós andávamos muito juntos, a gente era adolescente, enfim, e nós tínhamos eu tinha um amigo que eu falava de Jesus, e ele vinha já de a casa dele vinha da cultura o pai dele era um pai de santo, Ah, e eu, não sei se a senhora vai lembrar dele, mas enfim, acho que a senhora chegou a conhecê-lo, e aí eu estava um dia na minha casa, cheguei em casa com o missionário Betinho, e esse meu amigo, e estava minha irmã, meu cunhado, e minha mãe. E esse meu amigo estava todo de kimono, tinha uma espada que ele fazia uma arte marcial, né? Ali, enfim, ele parecia um samurai, né? Não sabia de nada, não imaginava nada, achava que era só, né? Tinha vindo de um treino, hoje em dia isso é comum, cultural, enfim. E aí, ele usava um anel da nova era que tinha ali a questão do o ponto preto, né? No tal. branco e o branco no preto, que significava equilíbrio, né? Um pouco de bem no mal e um pouco do mal no bem. Yin Yang. É? Eu já estava misturando o negócio. Aí, estava ali. Fomos orar por uma situação da nossa casa. Minha mãe, meu cunhado. E ele estava ali, vamos orar junto, né? Ia na igreja com a gente e tal. Eu e o Betinho. Quando nós começamos a orar, ele Começou a se manifestar. começou a manifestar. Ele era um alemãozão grandão, né? 2x2, eu ainda era magrinho, assim, né? Era alto, mas era magrinho. Na hora, o Senhor já mostrou que ele estava se alterando. O mundo espiritual cria aquela atmosfera que a gente já entende, né? No mundo espiritual. E aí eu vim, segurei ele, entrei por trás dele, assim, segurei ele. E começamos a orar ali, a repreender. O Betinho orando, e, enfim, minha irmã, minha mãe, todo mundo. E se manifestou um demônio realmente das categorias maiores, assim. E nós orando ali, ficando orando, e eu com ele deitado, assim, segurando ele, e não saía. Tanto que nós orando e pedindo pro Senhor, Senhor, em nome de Jesus, né, quebra isso. Teve uma hora que o Senhor permitiu que ele conseguisse falar. O demônio deu voz para ele. E ele falou assim, ó, meu dedo tá queimando, meu dedo. Quando eu olhei no dedo dele, ele tinha um anel. Aí tu já sabia. Quando eu tirei o anel, quebrou o elo. E o demônio saiu. E aí, depois a gente conversou, tratou ele uma época, enfim, né? Hoje eu conheço ele tá na igreja, enfim, tá vivendo uma vida, tem esposa, filhos. A filha dele esteve visitando o Conexão Team um tempo atrás. Então, assim, mas tem essa questão no mundo espiritual. Tem. Que as pessoas hoje estão usando coisas, às vezes, sabendo, não sabem nem da O que onde significa, de onde vem. é Não bonito, sabe. é legal, é Ganha de da marca, vizinha, tá vai na botar moda. Quem fala, né? Não tem nada a Eu ver, ponho e né? uso. Né? Não é isso que me influencia. Tá bom. A gente não tem noção do que o mundo espiritual É às verdade. vezes, como ele age, né? É, Só quem exato. tá ali na batalha espiritual sabe. Eu queria assim, fazer uma pergunta, pastora Griselda, assim, Sim. voltada assim, para a questão dos adolescentes. Qual que é a sua experiência? Como é que é a melhor experiência que ela teve, o momento marcante? Eu lembro de umas coisas bem legais, mas dentro dos retiros do Conexão Team. O legal mesmo com a turma? Foi andar naquele trator lá. Meu, aquilo lá foi muito fascinante. Não foi legal? Eu não sei se eles chegaram a pegar, tava. Ele pegou. Mas ela não pegou, Ela né? não chegou aí pra lá, Mas né? foi muito divertido. Aquilo para mim foi uma benção, né? Eu me lembro que nesse mesmo lugar eu tenho um vídeo da senhora no balanço. No balanço. Se Aquilo lá para balançando. mim. Vem, Calinha, vem aqui, nós somos criança, né? É claro. Ai, mas é bom, né? Foi um momento legal. Eu gosto desse lado, entendeu? Daquele momento que a gente pode descontrair, né? Sim. E ninguém vai reparar, né? Aquele momento em que ali as meninas sentaram Teve e um vieram momento que vieram ao seu pedir. redor, né? Ela pediu, conta para mim, né? Ela queria saber um pouco da minha vida, da viagem que eu tinha feito para Kátia, como eu tinha sido, Olha como só. Deus, né? Então foi tudo, né? E eu contei sobre o versículos, né, que Deus me deu para esse meu tempo de agora. Esse tempo que eu estou passando agora, que é o Salmo Já naquela 40. época, o senhor... Salmo 40. Não,
Foi quando eu fui para visitar, quando o Nath nasceu. Então fazem hoje, o Nath vai fazer 15 anos atrás. O Senhor deu o versículo. Qual que é o Salmo? 41. Abre pra nós ver. Tá aqui, ó. Tá aí já? Tá Ai, aqui, que ó. vai falar. Aqui, ó. Tava na Aqui, ponta ó. da agulha aí. Olha aqui, ó. Aqui, os primeiros 3 versículos. Que é Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar pra Agatha ler. isso. Ó, os primeiros 3. Cuida pra não segurar essa Calma aí. Bíblia aqui, pra você não Primeiros receber 3 é sono. esses daqui? Isso. Inteiro? Até aqui. Versículo 1, 2 e 3. Vamos ver como é que tá aqui. Até aqui. Isso. O vermelho também é pra ler. Sim. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Este salmo conclui o primeiro livro dos Salmos, chamado de livro de Gênesis. Gênesis é iniciado com o primeiro... Ah, tá. Peraí. Esse não precisa. Essa não essa precisa. A Bíblia da É pastora bem Griselda, completa. ela tem ali o versículo e já tem É a uma explicação, explicação. né? Tem, essa aí é essa- assim. Essa Tá. aí Essa é. Então tu lê só a parte... o preto. Isso. O Senhor o livrará e manterá com vida, e será bem-aventurado sobre a terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade. Tu o restaurarás do leito de enfermidade. Uau. Então, Olha só aqui nessa. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no seu leito de enfermidade, tu farás toda a sua cama na doença. esse Tá é o entendendo? tempo que- E eu tive confirmação por 3 pessoas. Eu tive a missionária no País de Gales que me deu, uma missionária brasileira na casa da Kátia, que me deu esse salmo que Deus tinha mandado ela, porque ela pediu uma palavra para mim, porque no outro dia eu ia embarcar na Inglaterra para vir para o voltar. Brasil. E ela me dá esse só, Deus mandou eu te entregar esse salmo. Aí vim, 3 anos depois, eu tive o primeiro infarto. Uau. O primeiro infarto que eu tive, o Jordão, que é o meu neto, homem, o mais velho, ele tinha 11 anos, ele estava indo para a doutrina cristã e eu levava ele todo domingo de manhã comigo para ele Acompanhando a escola bíblica. Fazer o culto. Uhum. E ele tinha que escrever o que ele olha, tinha é que eu não fiz entendido, doutrina cristã, o desculpa. relatório, né? De culto, sim. Isso, e aí ele fazia comigo. E eu disse para ele, Jordão, sobe e avisa o pastor Leodoro que eu não estou bem, para ele vir. E ele veio para baixo. E aí ali o pastor Leodoro chamou o SAMU, tudo, vieram, tal, tudo certo. Só teve na igreja esse Foi o primeiro infarto, foi. Eu saí do carro já ruim. Eu estava dirigindo quando eu comecei a sentir que eu não estava bem. E eu achava que era alguma coisa na minha garganta, parecia um pigarro, e aquilo não largava, e coçava a minha garganta, e coçava. Saí dali agoniada, fui pro banheiro, tomei água, lavei o rosto, mas não adiantou nada. Mas o pastor Leodoro veio, orou por mim, e me botou na ambulância e eu fui. Quem entra no meu quarto? A pastora Neide. Uau. Ó, pastora Criseldi, Também, Deus pastora Neide foi me uma deu, dessas ó, irmãs do coque. Deus me deu uma palavra para lhe entregar. E me deu a palavra, Salmo 41. Mais uma vez. Aí eu disse para ela, pastora Neide, esse salmo tem uma história. Ele já vem de uns anos atrás que eu recebi no País de Gales. Passou-se um tempo, o ano retrasado, aqui, ó, ali na entradinha ali da cozinha, Uhum.
A Madalena. A Madalena e o Juan, o filho, Sim. vieram sei quem é. aqui fazer uma visita. Me trouxeram uma cesta muito bonita de frutas, assim, né? E o Juan trouxe para mim uma orquídea. Me deu, me entregou, tal. E ela disse assim, eu pedi uma palavra para Deus e Deus me deu. Eu disse, qual foi? O Salmo 41. Olha Uau. isso. Salmo 41. Então essa é a palavra para minha vida. Entenderam? Essa é a palavra para minha vida. E tem me baseado nela. Tem me baseado nela. Falando em Salmo 37, 25 diz assim: já fui jovem, agora sou velho. Agora Mas sou nunca velho. vi um justo desamparado, Olhado. nem seus filhos mendigando O pão. Exatamente. Deus é bom demais, né? Ele não desampara, né? Podemos passar as lutas. Todos nós passamos, gente. Não tem. Se disser para mim assim, ó, não passo luta, tu não é cristão. Tu me desculpa, tu não é cristão. Isaías, Certo. uma referência também, Isaías. Não é cristão, porque o cristão passa. Cristão que não tem luta tá com defeito de fábrica. Porque gente, todos nós pecamos, todos nós erramos. Por isso nós temos a graça do Senhor. Né? Glória a De que Deus. serviria a graça se nós Glória. fôssemos justos, né? Se nós tivéssemos uma autojustiça. Eu já né? Uma digo assim, autossuficiência. glória a Deus que nós temos nessa graça, né? Graça sobre graça, né? Esse amor do Pai por cada um. Eu digo assim, ó, não tem um igual ao outro. Não tem. Deus deu um DNA para cada um, deu. E Deus fez um diferente do outro. Deus não é Deus de robô. Ele é Deus de pessoas únicas. Você é único, nunca vai existir outro igual a você. Bonito que nem eu, não vai. Não, nem nessa nada, formato, tudo nesse isso. formato assim, Entendeu? cilíndrico. Assim, Não vai. Mas é a verdade, gente. Deus é único. Quando um dia Deus me disse isso, gente, eu me demoli. Entendeu? Chorando. Chorando, É porque verdade. Deus disse para mim. Tu é única, filha. Tu é única, tu não tem outra. Não vai ter ninguém igual a sim. ti. Nem igual a ti, amada. Nada, ninguém. Tinha uma pergunta ali, que era Fala. acho que no final pra gente ir, né? Sim. Podem perguntar mais. Já passamos de 1 hora, já Meu vou Deus. botar a gente ficar aqui até, né? Ainda Mesmo, umas 3, vamos 4 entrar à horas. noite, olha ali, ó, quase 5 horas. Aí vamos lá. Que é sobre o mais um. conselho. É. Tu fez um negócio bem legal ali, né? De Que conselho você daria para os adolescentes hoje em dia? essa geração de hoje, essa da nossa galera. Jesus, o Não, conselho. Não, pode É, dar uma um chibatada, conselho não tem de problema. né? Conselho para eles, Para dar puxão de orelha. o conselho Sim. para os adolescentes. Na minha época, né, vamos dizer assim, era uma época bem diferente de hoje, né? Sim. Mas hoje eu poderia dizer para eles: busquem a Deus enquanto eles podem achar. Hoje eu digo isso. Hoje eu digo de coração isso. Busquem a Deus enquanto você pode achar. Porque vai ser tempo difícil. Sim. Vai ser tempo verdade. difícil, Se eu não me gente. engano, eu não consigo lembrar agora qual que é a referência completa, mas se eu não me engano, em João, Jesus fala, né? Que com um ar de tristeza, de choro, Jesus fala assim, olha, buscar-me-eis, E me não. achareis. me busquem enquanto me podem achar. Achar. Porque haverá um tempo em que me buscarão E não me e encontrarão. não me encontrarão. Não terão a palavra. Gente, busquem. Busquem enquanto vocês podem. Que ainda, né? Mas buscar mesmo, buscar de coração, buscar. Eu fui buscar num período assim da minha vida bem difícil. Foi um período bem Não precisa difícil. esperar chegar a dor, né, Não. pastora Griselda? Não. É o que eu digo para os meus netos, né?
Eu digo para eles, né? Eu tenho já uma neta no grupo jovem, casada, ela e o Fernando, né? É a Marta, ela... Ah, eu sei quem é. Agora sábado Sim. ela me convidou para ir ouvir ela levar a palavra. Ah, que legal. Vó, vai, A gente vó. já esteve junto no retiro já. Ela é muito... Uma mulher de Deus, Meu ele também é um Deus, menino de Deus. Uhum. Ela casou com ele já, ele estando na Assembleia, né? Ele era da Assembleia, Sim. o Fernando, né? Então eu vejo assim, olha, gente, busquem a Deus, busquem, porque é a melhor coisa que tem. E outra coisa, leiam a palavra, memorize. Sabe como é que eu consegui memorizar? Porque depois de uns 50 anos, é difícil tu memorizar as coisas. Sabe? Eu não tô com 50 anos, mas eu já tô com Não, aqui ó. Não, eu Acho que vivi meu cérebro já tá com 50 anos, eu acho. Já. dos meus 20, ó, eu casei, saí da casa da minha mãe e do meu pai, casei e fui para minha casa. Dos 20 aos 50 foram 30 anos, né? Nesses 30 anos eu tive as 4 meninas, porque com 29 anos eu tive as gêmeas, né? A Márcia eu tive com 21, eu já tinha 21, e a Carla eu acho que eu ia fazer 23, que a Carla é de março, a Carla faz agora 56, e a Márcia faz 58. Em julho. Vai denunciando a idade dela, não, que ela não vai gostar. Não, e as outras são 49, aquelas duas estão 49. Deus. Como vai ligeiro Sim. Elas vão chegar, elas estariam na época que eu passei, né? Elas estão com a idade. Mas tiveram encontro com Jesus antes. Tiveram. Para honra e glória do Senhor. E riam que se acabavam da mãe dela. Por quê? Porque a mãe dela agora era crente. Porque a mãe delas era crente e elas não acreditavam nas coisas. Aí depois Deus pega, né? Deus pega assim, bonito, né? Assim, eu Deus pega lindo. Quando eu ia chegando em casa, na esquina, assim, que eu ouvia aqueles louvor alto, me dava vergonha, sabia? Nossa, meus vizinhos vindo isso aí, minha mãe não tem noção, né? Também precisa ouvir alto assim, eu não sei o que, eu tinha raiva, às vezes me dava. E hoje tu vê, quem põe um louvor alto sou eu. Pois é, todo mundo gosta, ama fazer. Eu canto aqui às vezes, aí eu me lembro que eu tenho em cima de lá. Pra gente terminar, pastora Griselda, porque esse papo é muito bom e a gente poderia ficar 2, 3, 4 horas aqui, né? Tanto que a gente ficou aqui ouvindo a senhora, né? A maioria das vezes a gente fala mais, a gente interage mais, mas pra mim, se você não gostou, eu ia dizer que o problema é seu, mas não vou falar isso porque isso é falta de educação, que pena, né? Que você não gostou, espero que goste. Amém, né? amém. Desculpa aí. Mas não tem como a gente, né? Ficar muito falando, bom. É bom ouvir. Ficaria aqui horas aqui ouvindo essas histórias e poder compartilhar isso. Qual que é o louvor que a senhora mais gosta? A canção que mais me toca no seu coração? Nesse período, assim, tem alguma que marcou a sua vida? Há um caminho para adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Essa canção é linda. Se eu não me engano é 4x1, se eu não me engano o pessoal canta isso aí. Ou Filhos do Homem, não sei. Depois a gente vê isso aí. Mas a igreja cantava muito e a Patrícia tocava e eu cantava lá pregando a palavra. Eu de meu Deus do céu, como é que pode? Mas vai, né? Só já fez louvor na igreja também? Já, não. O louvor que eu fazia, ela fez tudo. Ela cantou uma música lá na frente para ajudar no culto? Não. Tá aqui. Vamos lançar agora em Griselda. Como cantora. Cada algum tempo. Olha, amém. Mas é assim, gente, é maravilhoso. Eu queria servir ao Senhor é maravilhoso. Esse podcast com uma lembrança, né? Um presente para a senhora. Eu tô abrindo, mas é que sabe que vai abrir. Mas pode abrir, Carlinho. Pode abrir, Carlinho. Nosso, de coração, muito obrigada. Vamos abrir, então? Que a senhora abrisse aí para ver.
Para a senhora lembrar da gente. Olha que coisa linda. Tim, Cast eu Team. participei. Olha o outro lado. A vó do Coque. A vovó do É Coque. irmã do Coque, não é vó, é irmã do Coque. Irmã do Coque. Olha só. Gente. Mostra ali. A senhora tomar seu café e lembrar da gente. Ó, agora eu vou abandonar a canequinha que a Kátia trouxe para mim. Que a Kátia me dá assim, pra essas senhora tá lembrando coisinhas. sempre de nós nas orações, nesse projeto Conexão Team. Ela no sempre projeto me dava uma coisa. Cast Team, É. em nome de Jesus. Mas isso É aí um- é é um coisas presente carinhoso, lindas, em nome de gente. Jesus. Muito obrigada. Eu Meu queria- Deus, foi muito bom Gostou? estar com vocês. Vamos fazer de novo. Foi muito bom estar com A vocês. gente que Tem agradece. história aí que, olha, falta, né? No futuro serão eles, né? Vão ser eles. Pode estarmos por aqui. Com certeza. Eu não né? digo quero que ser- não. Mas, quem sabe, né? Eu queria pedir para a senhora orar, não só por nós aqui. Não Uhum. tem como a gente terminar esse casting sem uma oração. Uhum. A gente não tem o hábito de orar em casting assim, Uhum. né, ao vivo, mas não tem como a gente ir embora sem receber uma oração Amém. sua por nós e por essa galera que está assistindo desde criança, adolescente, jovem. Meu adulto. próprio neto tá lá, então Ah, vai assistir. Tem que assistir, se não assistir é para dar uma coça, Esse né? gurizão, esse gurizinho é meu neto mais novo, gente. É. 14 para 15, já vai Olha fazer só. 15 mês que vem, né? 15 anos ele vai fazer. Tão Meu grandão. neto mais novinho. Uau. A senhora faz essa oração por nós? Faço. Então Amém. vamos lá? Então tá. Vamos dar a mão, então? Vamos. Minha amada, dá a mão aqui, se tu pode dar, dá a mão. Senhor Deus e Pai, Sim, Deus. nós te louvamos, Pai, por essa tarde, pela vida do Carlinhos, Pai, pela vida da Dani, Pai, que está na frente Sim, Deus. desses jovens, Pai, adolescentes, Pai. Ô Senhor da glória, abençoa eles, capacita eles, Pai. Cada vez mais, Senhor Deus, derrama da tua unção, do teu poder, Pai, de uma forma sobrenatural sobre a vida deles, Pai. Dá a eles a direção, Pai, para que eles possam, Pai, conduzir, Senhor, esses jovens, Pai, a tua presença, Pai, buscando, te adorando, louvando o teu nome, engrandecendo, Pai, o teu reino aqui na terra. Pai, que a tua presença seja marcante, Pai, em cada culto, Pai, que for, Senhor Deus, ministrado, Pai. Sim, Quando a Deus. palavra vier, Senhor, não sejam eles, Pai, mas seja o teu Espírito agindo através da vida deles, Pai, queimando, ardendo, Pai, o coração deles como uma chama viva, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, ministrar ao coração, Pai, desses adolescentes. Sim, meu Deus. Que... Pai, para que eles possam passar esse óleo precioso Sim, meu Deus, em do nome teu de Jesus. Espírito, Pai, que está sobre eles, que jorra, Pai, que se derrama, Senhor Deus, a cada ministração, Pai. Que esses jovens, Pai, tenham, Senhor Deus, o coração, os ouvidos, Pai, Sim, meu Deus. abertos para ouvir a tua voz. Fala com eles, Pai. Sim, Deus. Fala, Pai. Leva eles, Pai, a terem experiências. Sim, Experiências, Pai, que mantenham eles presos a Ti, Pai, por laços de amor, Pai. Esse amor eterno, esse amor grandioso, Pai, seja derramado, Senhor, na unidade desses adolescentes, Pai, uns pelos outros, se amando, Pai, querendo o melhor para o seu próximo. Sim, meu Deus, em nome de Pai, vivendo essa maravilhosa graça
que tu tens, Pai, concedido a nós, Pai. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa tarde, Pai. Sim. Cobre eles com o teu manto de amor, abençoa eles poderosamente, Pai, no lar aonde eles estão, inseridos, Pai, que eles possam, Pai, transmitir o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, como Jesus diz, se vocês soubessem que misericórdia quero de vocês e não justiça, Sim, Jesus. Senhor, a misericórdia sobre aquele, Pai, que muitas vezes se sente inferior, Pai. Que eles venham abraçá-los, que eles venham, Pai, a ajudar a crescerem, a prosseguirem, Pai, como não um, mas todos por um. Sim. Todos, Pai, todos unidos, formando um só, Pai, que é o que tu quer, Pai, que todos nós sejamos um Aleluia. com milhares, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Nossa, e voa. Oh, foi muito bom, foi muito bom. Gente, Deus abençoe. Eu quero mandar um forte abraço aqui. Nosso Amém. diretor audiovisual e de projeto, que é o tio Marcelo, O Marcelo. né? Tá por trás disso tudo aí. Oh, junto com glória a gente nesse Deus, né? planejamento, É mesmo. parte de equipamento, enfim. Nós temos orado e sonhado juntos os projetos do Senhor, né? E tem. Amém. Paola, você vem aqui dar um oi pra galera. Tá bom? Vem cá, dá um oi pra galera, que é a Paola que nos ajudou. A gente trouxe tudo pra cá, pra casa da irmã Grisel de hoje, né? Saiu com Foi muito estúdio, bom, que é o né? estúdio Tá de mais, Jesus, tá mais entendeu? perto Dá um de alô pra vocês, galera. né? É. Isso aí é bom, Outra né? coisa, olha só o que a gente criou. Um copo do Castim. É bem legal, ele não tem, né? Vamos dizer assim, ele não é um copo que tem vedação, tem uma tampa que é furada antes que você fique, né? Para você não ficar frustrado, achar que é. Mas ele conserva a temperatura bem legal. E qual que é a ideia? A gente registrar a marca. E o que eu quero trazer para você é o seguinte: quem compartilhar, a gente vai soltar aí vamos dizer assim, as chamadas, né? Do Castim. Quem marcar 3 pessoas aí na sua rede social para assistir, vai estar participando para ganhar um copo desse. Então isso é bem legal, para ajudar a gente a divulgar. A caneca é específica da pastora. Minha canequinha, gente, olha! Só ela tem. Toda vez que ela toma um café, vai Ganhei, Mas, ó. assim, Nossa, aqui, ó. para assistir, compartilha Sim, com ó. alguém. Lembrando novamente, toda sexta-feira a gente Dá está pra de um lado e do na outro. igreja ali, com nossos cultos, em nome de Jesus. E é isso, gente. Um abraço. Quero deixar os comentários se alguém quiser fazer mais alguma coisa, em nome de Jesus, né? Marcelão, dá um Amém. abraço pra galera. Então, galera, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do nosso casting. Com certeza foi uma bênção não só pra a gente. Aí eu não porque- sei, mas aqui o clima Aqui- tá bom demais. Mas eu sei que quem tá assistindo, eu sei que com certeza foi tão edificado quanto a gente que tá aqui. E espero que a gente possa estar crescendo esse projeto, que a gente sabe que tem agradado o Senhor, né? A gente tem tido essa resposta dele, que a gente possa continuar fazendo a vontade do Senhor também. Amém. Isso aí. Agatha, Esse você com essa episódio experiência. aqui, não, muita experiência. Com a irmã do Coque, né, que tipo assim, tirou muitas dúvidas, coisas que a gente tinha preso mesmo, que queria saber, descobrir, ouvir ela, foi muito bom. E com esse projeto que, olha, só tem pra ir longe. Com certeza. É verdade. E vai longe, né? Em nome de Jesus. Vai longe. Galera, um Isso, abraço, Deus, beijo. ó. Deus Agrada a abençoe Deus. vocês em nome né? de Jesus. Até o Amém. próximo. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau.